PS3 tunado, vem com mais de 48 mil jogos, incluindo games de Play 2, Play 3 e jogos retrô. Acessa lá, gameoverstore.com.br. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Criativo, pela primeira vez mostrando a minha fuça no canal Creative Games pra vocês. E tipo assim, por que eu tô aparecendo aqui agora? Porque eu tô meio indignado. Tô meio indignado principalmente com essa plataforma. Esse vídeo que você vai ver agora, ele foi pelo menos 3 vezes restringido aqui no canal. Justamente por ele ser um conteúdo polêmico, eu tive que alterar o vídeo. Até o YouTube entender que eu tô falando apenas de games. Os fatos que ocorreram perante as polêmicas que esses jogos trouxeram é uma parada pesada. Tá cada vez mais horrível e maçante eu vim aqui fazer conteúdo pra vocês. Meu gato tá enchendo o saco. Por isso, mano, eu venho pedir encarecidamente pra que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus, porque vai ajudar muito meu trabalho. Você não tem noção de quanto essas censuras ferram com o meu trabalho aqui no canal, beleza? Outra coisa também, eu pretendo fazer um respondendo comentários aqui no canal de fim de ano. Então, se você quer mandar a sua pergunta pra mim, por favor, escreva a sua pergunta aqui embaixo, pode ser qualquer uma, seja criativo, seja inteligente, perguntas pertinentes, perguntas interessantes, que eu vou estar respondendo pra vocês em vídeo. Então fiquem com o vídeo aí, porque, mano, deu trabalho. Eu espero que vocês gostem. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Tô contando com vocês, beleza? Bora! Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E se você gosta de coisa polêmica, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te mostrar alguns games que os desenvolvedores exageraram um pouco, tanto na gameplay quanto no enredo, onde a crítica e a mídia veio pesado em cima deles, rolando processos, escândalos, censuras e até proibições. Então se você já reconheceu o game que você jogava nas antigas logo no início do vídeo, tu vai se inscrever no canal agora, irmãozinho, porque hoje é dia de vídeo abordando assuntos sérios, que eu sei que vocês gostam. Então, cara, se acomoda aí na cadeira certinho no sofá, pra não machucar a coluna se você estiver na TV. Aumenta o volume, manda o cachorro parar de latir, chama ele pra assistir contigo. Você tá preparado? Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar falando de um jogo que, quando eu digo que poucos jogaram, significa que uma leva de pessoas até conheceram o game, mas mal sabe da história pesada por trás do enredo. Rule of Rose é um game de terror e sobrevivência, lançado pro Play 2 em 2006. Aqui, o jogo se passa na Inglaterra, na década de 1930. E esse ano, cara, muita coisa estava acontecendo aqui no nosso planeta, viu? Como a Grande Depressão, a famosa crise econômica de 1930. Aqui no Brasil, a Revolução e o movimento político-militar, com a ascensão do governo Getúlio Vargas. É importante vocês saberem disso daí, tá? Porque cai na prova. Mas continuando. No game, a gente assume o controle da Jennifer, uma mina de 19 anos, muito tímida e introvertida. Basicamente, um imã de zoação, totalmente manipulável aos olhos dos outros. Uma garota que não tem voz ativa pra nada, se tornando um fantoche pela galera mal intencionada, onde tudo isso faz com que ela se sinta culpada e muitas vezes chorando escondida pelos cantos, sozinha. A questão é, nem sempre ela foi assim. Na sua infância, onde ela vivia num orfanato, ela era muito top, obstinada, atenciosa, com todo mundo um sorriso cativante. Porém, naquele orfanato, um pessoalzinho ali montou um clubinho, onde as meninas tinham posições hierárquicas, com costumes e deveres, que para manter o cargo, as ações eram tanto quanto polêmicas. A gameplay do jogo ocorre quando você já é adulta e retorna ao orfanato por algum motivo, revivendo as lembranças do passado, onde esse clubinho de meninas ainda existe. E aí que tu começa a ficar um pouco perdido, porque a gameplay com a Jennifer já adulta, você percebe que ela é meio perturbada mesmo. Suas memórias de infância se atrapalham e se misturam. Fica complicado você saber o que é atual e o que é real. Ela perde a noção de tudo, mas enfim. Qual foi a treta desse jogo? Olha pessoal, esse jogo, ele aborda questões sociais muito sensíveis, onde a gameplay e o enredo é pensado pra chocar o teu senso de justiça totalmente, te fazendo ficar mal e desconfortável com algumas situações que se passam no game, com o sentimento de que algo precisa ser feito. Olha, eu não vou entregar o peixe aqui, mas eu vou dar um exemplo, presta atenção. Imagina que tu tá na escola, na sala de aula. A professora terminou de dar a matéria na lousa e ela sentou lá na carteira dela. E tu tá ali, focado nos estudos. Do seu lado tem um menino bem tímido e quieto que tá ali estudando. E atrás dele tem um outro valentão, zoando e atazanando o cara, incansavelmente. O menino tímido muitas vezes não consegue se impor, por medo ou por falta de atitude, ou por saber que se ele reagir, as consequências podem ser piores. E você vendo tudo isso, nossa reação natural seria falar pra professora, mano, ó o cara enchendo o saco do mano aqui, velho. Eu, no meu caso, nos dias de hoje, eu já ia fazer canjica com os dentes desse aí, amassar a cara dele na porta do carro. Porque, né, nas minhas experiências, a professora nunca resolveu nada. E amigo, olha só, eu sei, eu me exaltei, isso daqui não é um exemplo bom, é errado, e eu nunca, mas nunca vou te incentivar a fazer o mesmo, jamais. Mas todo mundo aqui sabe que ninguém tem sangue de barata, a gente aguenta até um certo ponto. Tudo porque nas antigas, eu costumava ser o menininho que tava sendo zoado. Aguentava quieto e calado. Porém, eu cresci, amigo, eu tô com 1,84 m, eu peso 113 kg, irmão.
E o que me conforta é saber que esses caras que me zoavam nas antigas, todos eles, na maioria, já estão presos, passando por dificuldades ou até foram de arrasta. O mundo gira, amigo, seja uma pessoa boa. Mas enfim, continuando, o que aconteceu de fato pra esse jogo quase ser cancelado? Olha, eu nem preciso dizer que os veículos que ditam regras, a crítica e a mídia veio em peso em cima do game. E cara, não foi à toa. O jogo ele aborda assuntos delicados como abuso infantil, crueldade com os animais, homossexualismo na infância e questões pesadas sobre psicose, entre outras coisas dentro do enredo como terror psicológico. Desculpa eu ter que quebrar essas palavras aqui, mas é que o YouTube ele vem forte e eu tenho que tomar cuidado. Então, amigo, se você for um jovem ou adulto impressionado, que for jogar esse game, eu já te aviso. Não joga não, mano. Deixa pra lá. Se você ainda tem esses pensamentos que persistem até hoje dentro de você, por favor, cara, não tenha vergonha. Não sofra calado. Porque graças ao Pai Celestial, eu tive amigos que me ajudaram a superar tudo isso. E cara, olha só, isso daqui que eu tô falando é sério, mano. Presta atenção, não é o Creative que tá falando com você, e sim o Guilherme, beleza? Procure um ombro amigo, de confiança, ou então um profissional. Na nossa vida, a gente vai sempre passar por momentos horríveis. Saiba absorver aquilo que pode ser benéfico pra si, e o resto, amigo, você descarta. Leva isso que eu tô falando, mano, de coração, cara. Tu não é obrigado a suportar nada sozinho. Aliás, aqui, você não tá sozinho. Beleza, meu parceirinho ou parceirinha? Pensa nisso com carinho, tá bom? Mas voltando, por conta de todas essas polêmicas envolvendo o enredo, o jogo teve um flop gigantesco. Ele até vendeu benzinho no início, mas ainda assim, considerando um game bem underground pra grandes massas, esse jogo aqui não é um tanto conhecido, justamente por conta das cagadas que o enredo teve. E você, mano, tu já jogou esse game? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa treta. Vamos pro próximo. Olha, é muito difícil a gente falar de censura nos games sem citar bullying. Um dos fatores pelos quais ele já foi proibido ainda ecoa pelas polêmicas de mais impacto que já teve na história dos games. E eu vou mostrar aqui com detalhes pra você. Bully dispensa apresentações, né? Lançado pelo Rockstar em 2006. E esse jogo aqui não tinha como não dar ruim, cara, colocar o nome Bully pra ser o nome do jogo, onde o jogador, na pele de um adolescente com total liberdade pra você fazer o que quiser dentro de uma escola, é muito pedir pra ser cancelado mesmo. Obviamente que nós que jogou, que realmente conhece o game e fechou o jogo, sabemos que a parada não é tão superficial assim como falam. O jogo ele é magnífico, tem um enredo cinematográfico, só que né, até você explicar pra mídia que focinho de porco não é tomada, a cagada já tava feita. E vocês lembram, né? O jogo em si, ele faz uma sátira e brinca com a vida real, típico da Rockstar Games, que trabalhou com estereótipos para representar os alunos das escolas pertencentes a um grupo social, tipo os atletas do game, por exemplo. Eles definitivamente não se destacam pela sua inteligência. Os ricos, então, são playboys e fúteis, sempre vaidosos e preocupados com coisas muito supérfluas. Os nerds são julgados por ser pessoas infantis e esquisitas. E as meninas, sejam de qualquer grupo social, só te dão atenção depois que ganham um presente. E antes fosse isso, o jogo ele traz várias mecânicas e funções onde você pode colocar os outros alunos na lata de lixo, prender eles no armário, xingar eles e até aplicar a famosa prática de puxar as suas cuecas pra fora da calça. E tipo assim, eu nunca achei nada disso engraçado. Eu sempre me mantive íntegro no game, jogando na moral. E por essa razão o jogo colecionou polêmicas onde foi visto muito criticado pelas frequentes práticas de bullying presentes no game, óbvio, mas isso não é nem de longe a cereja do bolo, porque assim, não só os ativistas anti-bullying foram os únicos que reprovaram o game, porque uma das ações do jogo é que o protagonista, com apenas 15 anos, pode beijar os outros meninos da mesma idade. Foi aí que deu merda. E antes que comece o mimimi aqui, presta atenção pra você que tem uma mente aberta e tá entendendo do que eu tô falando, vale ressaltar. Eu não tô aqui incitando e reprovando nada, cada um sabe o que faz da sua vida. Eu tô contando o que aconteceu, beleza? Continuando. O fato, pessoal, é que essas tretas envolvendo esse game não ficou só na gringa não, ela chegou aqui no Brasil também. E em 2008, a venda desse jogo foi proibida aqui no Brasil por decisão do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a justificativa é que esse game retrata fundamentalmente situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação e professores inescrupulosos, nocivos à formação de crianças e adolescentes ao público em geral. Olha a cacetada e a burocracia. Isso aqui, mano, deixou nós gamers brasileiros que curtiu o game ficamos pistola. Muitos de nós chegamos a dizer que essa medida aumentaria a pirataria, que de fato foi, porque no Brasil, em 2013, 82% dos jogos que eram vendidos aqui eram de feira e não adianta falar que não era, amigo.
Você que tá me assistindo, eu tenho certeza que você já teve o PlayStation 2 com destravamento Matrix, ou o Xbox 360 com a LT 3.0. E assim, bullying, todo mundo sabe, ele foi proibido durante uma época aqui, massacrado pela crítica, porém, ele não passou despercebido, muito pelo contrário. Perante a nós, gamers, o jogo ele foi um sucesso, tanto que recentemente, vocês lembram, né, dos vazamentos do código-fonte do GTA V. E entre outros dados da Rockstar, a gente sabe que estava previsto uma sequência e um Bully 2. Estava em desenvolvimento, porém ele foi engavetado, cancelado, para dar continuidade aos projetos da Rockstar como o GTA 6. E a gente não sabe quando é que vai ser retomado. É torcer para dar certo, né, pessoal? E você, mano, sabia dessa polêmica toda? Comenta aqui embaixo. Outro jogo que eu vou falar agora, que por ser underground ele impressiona, justamente pelo fato de ser mais um título da Rockstar. E aqui, amigo, a parada foi pesada também. Vocês vão entender. State of Emergency é um game beaten up e shooten up. Que é isso? É o famoso bater e meter bala. Desenvolvido pela Viz Entertainment e publicado pela Rockstar Games para Play 2 e Xbox PC em 2003. O problema desse game ele tá no enredo, que é um tanto quanto ruim pra época que ele foi lançado. O jogo ele te coloca no meio de um golpe de estado. Por exemplo, alguma instituição do governo, seja um partido ou militar, tomou o governo pra si à força, ou seja, onde o governo totalitário começa a reprimir a população, impondo suas leis e vontades, e o povo não satisfeito, não aceita essa parada aí e acaba pegando em ar, criando um motim, uma rebelião, decretando estado de emergência, ou seja, é o povo contra o governo. Bom, aí você já vê que o enredo não é pouca coisa, mas a questão é: estamos falando de um game que teve a sua origem na América do Norte, e amigo, onde esse tipo de premissa, um enredo com protesto nos Estados Unidos, já não é bem visto lá pra aqueles lados. E juntando com um game onde a Rockstar Games foi a publisher, e digo mais, uma gameplay um tanto quanto pesada, como você tá vendo aí. Agora, como se já não fosse tudo isso, podia até piorar. Porque o início de produção desse game começou em 2001, ano que você lembra muito bem o que aconteceu para aquele lado. E o povo, se recuperando de tudo que aconteceu por lá recentemente, definitivamente não queria mais saber desses assuntos. E a crítica deu no meio do jogo, a mídia abraçou, e a junção de tudo isso fez com que o game flopasse totalmente. Isso porque ele vendeu bem, viu? Só que né... O jogo ele foi denunciado por políticos de estado do Washington por sua semelhança com motins e protestos da Organização Mundial de Comércio lá de 99 em Seattle. Aí deu ruim totalmente. A divulgação e a promoção desse game ela foi descontinuada e foi interrompida, onde você não ouvia falar desse jogo em canto nenhum. E quando você lança um jogo e não tem divulgações, campanhas para promover o game, é flop na certa. Eu lembro que em 2006 eles tentaram lançar o segundo jogo da franquia, mas não tinha inovação nenhuma e o jogo morreu ali mesmo. É mais uma vez o Estado interferindo no consumismo e no entretenimento alheio, sem sentido nenhum. E pessoal, presta atenção, eu vou te dar uma dica pra você que tá cansado de ficar gastando dinheiro com game. Sabe onde é que você pode jogar mais de 48 mil jogos de vários outros consoles? O PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com o acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados, tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Uma das tretas que eu ainda não vi ninguém citando é sobre o game Dante's Inferno. Isso daqui não é nem clichê o que eu vou falar. Que apesar do enredo do game já ser uma polêmica em si, que insiste na intolerância religiosa, onde alguns momentos distorce, ou até em outros, expõe acontecimentos antigos da Igreja Católica, e antes fosse só isso, polêmicas envolvendo a própria EA na divulgação desse jogo, onde ela foi até acusada de plágio pelo game God of War. Vocês vão entender, segura aí.
Dantes Inferno, um game de ação e hack and slash, desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela EA em 2010. A questão mais forte tá no enredo do jogo, onde a história do game foi baseada na Divina Comédia conhecido como o Inferno de Dante, onde essa obra descreve como o inferno é aos olhos de Dante. E o game decidiu adaptar essa história, transformando em um jogo muito pesado, que aborda bastante o catolicismo e o ocultismo dentro das religiões judaico-cristãs. E no jogo você é Dante, um guerreiro das cruzadas que é atingido mortalmente e acaba encontrando com a própria morte, porém, ele não aceita morrer e decide enfrentá-la durante uma batalha muito épica no início do jogo. E por desafiar a morte e ganhar, a sua esposa é capturada pelo próprio diabo, que faz com que você vá pro inferno resgatá-la e o jogo segue dessa forma. E mano, presta atenção, eu repito, o jogo, o enredo, ele é muito pesado, porque lá no inferno você encontra personagens históricos da vida real que a gente conhece, que lá você descobre que foram condenados ao sofrimento eterno. Figuras da antiga Roma, importantíssimas nas histórias da Bíblia, e até mesmo alguns papas, que foram condenados por soberba, onde esses líderes religiosos subornaram o conclave para conseguir cargos hierárquicos até se tornar papa. Porque na época, amigos, ser papa era um dos cargos de mais poder que tinha no mundo. Tinha um poder e influência absoluta na vida das pessoas. Era tipo o presidente supremo, onde você respeitava as ordens, as pessoas realmente acreditavam que a palavra vinda desses caras era realmente a voz e a vontade de Deus e ponto final. E isso, amigo, é muito pesado para um enredo de game em situações atuais. Ativistas religiosos se reuniram contra a EA pedindo a proibição do game, alegando intolerância religiosa. Porém, amigo, sabe qual é o plot twist dessa história? É que esses ativistas eram funcionários da própria EA, amigo. São contratados para promover o game na base da polêmica. É uma jogada de marketing. A questão é, isso daí foi um puta tiro no pé, porque tudo isso foi desmascarado pela própria igreja alegando, mano, a gente não tá protestando nada. E pior, o governo americano acreditou nos protestos feitos pela própria EA. Chegou a abrir um inquérito para investigar se de fato essa intolerância estava ocorrendo. Sorte que não deu em nada, porque senão o jogo ele ia sair de circulação. Outra polêmica também envolvendo o jogo é a acusação de plágio em relação ao God of War, onde dizem que é uma cópia perfeita de God of War e a gente não tá falando só da história, e sim de algumas animações e movimentações do personagem que de fato são idênticas e eu tô com eles, como a opção de você se pendurar nos penhascos e escorregar ali e tal, mover objetos e alavancas e tudo mais, é um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V. Porém, por incrível que pareça, mesmo com todas essas provas, a Santa Mônica Studios não fez nada. E você sabe, você que jogou o jogo, sabe muito bem que provas tem. Várias comparações, tanto na net quanto na gameplay. Porém, a Sony, ela não deu moral não, mano. Imagina se ela resolvesse entrar com algum processo. A EA e a Visceral Games estariam perdidamente ferradas e, amigo, é sempre a EA fazendo cagada. Carmageddon, ou Carmageddon, como eu falava nas antigas, todo mundo aqui conhece, né? Jogo de carro, lançado em 97. Um dos primeiros games do mundo a tomar censura pesada por conta da violência que nele existe. E cara, essa parte do vídeo é só pra quem é macaco velho de guerra mesmo. Vocês vão lembrar que o game te coloca numa corrida em carros personalizados pro combate, porém, a corrida, ela é sem limites. O jogo ele te dá 3 opções para você vencer essa prova. Tu pode escolher entre completar as voltas em menor tempo, matar os pedestres da prova ou destruir os carros dos adversários. E fala sério, desde que eu conheci esse game lá quando eu era moleque, no Windows 98 do meu pai, eu nunca completei volta nenhuma, cara. Um dia eu vou ver como é que funciona isso aí. Só que qual foi a treta aqui? Em muitos países lá fora, incluindo a Alemanha e a Inglaterra, Carmageddon ou Carmageddon foi lançado com conteúdo de violência limitada ou já censurado, trocando os seres humanos que você atropelava por zumbis ou robô. E a versão brasileira não incluía essa modificação. Porém, ao instalar, era necessário a criação de uma senha. Só com ela era permitido jogar com os seres humanos, o modo sangue. Sem ela, o game era iniciado na versão com os robôs ou zumbi. Porém, amigo, mesmo com essas senhas de segurança, o game acabou sendo proibido aqui no Brasil. O alto nível de carnificina foi o bastante para que em menos de uma semana o governo brasileiro retirasse os produtos da prateleira. E a atitude do governo teve um efeito totalmente o contrário do que foi esperado, como eu já falei ali no Bully lá atrás. Com essa proibição, o jogo se tornou um dos mais conhecidos jogos já lançados aqui no Brasil. Na televisão, a notícia mostrava cenas do game, que fomentou muito a curiosidade daqueles que nem conheciam o jogo. Foi uma verdadeira divulgação grátis, amigo, a gente jogou no tempo proibido. Quem é que lembra desse tempo, cara? Comenta aqui embaixo. Olha, como você já deve ter reparado no vídeo, que o título é Jogos que se fossem lançados hoje seriam cancelados. Eu quero trazer um game aqui que eu amo muito, que é violentíssimo demais.
porém nunca sofreu censura nenhuma. É o Shadow of Rome, um game que eu joguei bastante na época do PlayStation 2 que definitivamente não era pra criança. Lançado em 2005 pela Capcom, Shadow of Rome é um game de ação em terceira pessoa, com elementos de hack and slash e stealth. Figura carimbada aqui no canal, eu já falei dele no meu top 10 jogos mais brutais do PlayStation 2, card em cima caso você queira ver. Aqui no game, você é Agrippa, um centurião do exército romano. Jogo baseado na história da Roma antiga e nem tudo que foi histórico é bom pra enredo, mas a gameplay é exatamente aquilo que a gente busca dentro de uma batalha, com variedades de armas pra você escolher, cada uma com um hit e efeito diferente. Armas leves pra você usar com escudo, massas pesadas, lanças e foices de duas mãos, pra você manchar de vermelho a câmera e a tela do game como você tá vendo aí. E cara, olha só, é por conta da gameplay maravilhosa desse game, que até hoje, desde a época do PlayStation 2, eu mal sei do enredo da história desse jogo. Eu não conheço e definitivamente eu não quero conhecer. Eu fechei esse jogo pelo desafio, pelo prazer que ele proporciona a cada golpe dado. Pra mim, é aquele famoso game anti-estresse. E cara, você tá vendo como é que tá o jogo aí? Violentíssimo pra caramba. E por incrível que pareça, ele não sofreu nenhuma censura de nada. Apenas um selo de Mature, que é o selo pra maiores de 16 anos por conta da violência. Então assim, cara, se você não jogou esse jogo no PlayStation 2, amigo, eu sinto te dizer, tu tá perdendo um jogo magnífico. Será que se ele fosse lançado hoje, seria cancelado? Sei lá, acho que não chega a isso não, viu? E pessoal, presta atenção, vídeo simples, curtinho pra alegrar sua semana. Esse mês pra mim foi horrível, mas logo vem mais vídeos mais pesados pra vocês. Ah, Criativo, você falou de game polêmico, game sangrento, mas tá faltando aí Manhunt. Então, pessoal, Manhunt, eu separei pra falar dele em um só vídeo. Todas as cagadas desse game, eu vou jogar tudo lá pra te falar. Que, cara, são cagadas muito pesadas, são escândalos muito grandes. Então, mano, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal porque tá vindo mais aí. Eu tô contando com vocês, beleza? E quanto aos membros do canal, mano, vocês são top. Sempre fortalecendo o rolê, faça como eles, com R$2, pessoal. Tu pode aparecer no final de cada vídeo meu, seja membro do canal Creative Games. Teu nome vai ficar eternizado aqui no canal, no final de cada vídeo meu. Beleza, pessoal? Juízo na cabeça de vocês, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.